Seus, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, mais uma vez neste lugar, Senhor, por estarmos aqui com o nosso coração voltado para o altar, para o trono da graça, Senhor. Te rendemos, ó Pai, mais um culto de louvor e adoração ao teu nome, Senhor. Acreditamos, ó Pai, a tua misericórdia e compaixão e na presença, Pai, sobrenatural do teu Espírito Santo neste lugar. Porque está escrito, ó Deus, onde tiver 2, 3 reunidos em teu nome, Jesus, ao Senhor está presente, ó Pai, para abençoar, para dar vitória, para curar, para nos alegrar, para nos encher da presença sobrenatural do teu Espírito Santo. Meu Rei, tudo que há nessa noite aqui, ó Deus, é para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor. Pai amado, Pai santo, Deus tremendo e poderoso, permanece conosco de uma forma toda especial, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por isso está. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Viu sim, para mim ver. Dei. Aumentar o 5. Aleluia, louvado seja Deus. Só baixa um pouquinho mais. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia.
Aleluia, louvado seja Deus. Esse todo mundo conhece também, né? Rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, sim, Deus, o Senhor nos dá força de vencer. Eu creio, Crescer um pouco mais. Né? glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de vencer o mar. As montanhas e vales
oração, os irmãos podem trazer os dízimos e as ofertas Glória a Deus. à casa do Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Esse tempo mais conhecido que todos os outros que nós cantamos. Os irmãos também devem conhecer. Cicatrizes. Glória a Deus. Irmãos, a fé nos homens nos move, amém, querido? Louvado seja Deus. Olha aqui, irmãos, uma breve palavra, Isaías, capítulo 61, amém? O tema nos diz: a salvação é proclamada. 61 está escrito assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, está aqui, essa passagem, irmãos, se cumpriu em Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ao ele ser batizado no Rio Jordão, o Espírito do Senhor desceu sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba. Jesus foi ungido por intermédio do Espírito Santo para fazer a obra e a vontade de Deus. A Bíblia fala em Atos 10:38 que o Espírito do Senhor ungiu a Jesus de Nazaré com poder e graça, para que o Messias pudesse executar e realizar toda a obra do Deus Pai. E esse Espírito Santo, irmãos, ele está sobre a igreja. Amém, queridos? O Espírito de poder e de graça está sobre a igreja. Ou seja, o mesmo Espírito que repousou sobre os apóstolos, o colégio apostólico, está sobre a igreja. Amém, querido? E esse Espírito, irmãos, que nós aqui na ADJL, nós sentimos, testificamos da sua grandeza, porque também Ele é Deus. Amém? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, os mesmos atributos que o Filho tem, Deus Pai tem, Ele tem. Porém, a Trindade é um mistério. Deus é único. Aleluia. Por isso que nós o reverenciamos e o adoramos em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé para fazer mais uma breve oração a Deus. Glória a Deus. Logo após o pastor de Alencar, ele vai ministrar a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa oração, eu queria que você estendesse a sua mão em direção à tua casa e fizesse assim, profetizasse assim: eu creio que a partir de hoje tudo mudará. Amém, querido? Você dá a mão para a tua casa em nome de Jesus, querido, e profetiza a boca de Deus hoje, diz: hoje tudo mudará. Amém, querido? Vamos ser boca de Deus hoje neste lugar em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje tudo mudará. Repete comigo: hoje tudo mudará. Amém? Glória a Deus. Vamos profetizar. Senhor meu Deus e Pai, Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. E nós cremos, ó Pai, no poder sobrenatural da tua palavra, Senhor. E profetizamos agora sobre a nossa casa, parentela, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a tua bênção, a tua provisão, Senhor, socorro, chegará em tempo oportuno, ó Pai, seu nome com certeza será glorificado e exaltado, ó Deus de Israel, porque, Jeová, o Espírito do Senhor está sobre a igreja, o Espírito de profecia, Pai, está sobre nós, e nós ministramos sobre a nossa casa, Senhor, bênção, vitória, provisão da parte de Ti, Jeová. Nós repreendemos, ó Deus, todo embaraço espiritual, todo mal, todo espírito de enfermidade, cai por terra, todo espírito de macumbaria, feitiçaria, olho gordo, se cai por terra em nome de Jesus Cristo. Ministramos, ó Deus, a bênção, a vitória, a cura e a provisão em nome de Jesus. Você crê, levanta a mão e glorifica Jesus. Glória a Deus, posso até cá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode
Pode sentar, querido. Louvamos a Deus por mais uma noite que Ele nos permite estarmos aqui em sua casa, em sua presença. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Atos capítulo 4. Atos 4, versículos de número 12 e o versículo de número 13. Glória a Jesus. Quando o pastor Dorival falou sobre a fé, eu lembrei desse assunto que Deus colocou no meu coração nesta noite para trazer para a igreja. Eu quero falar sobre as convicções bíblicas que nos movem. Nós sabemos que todo ser humano ele age em cima das convicções. E o que são convicções? Convicções são princípios, crenças e valores. As nossas crenças, os nossos valores e os nossos princípios são as nossas convicções. É por isso que às vezes na mesma situação, duas pessoas agem completamente diferente uma da outra. Por quê? Os valores são diferentes, as convicções são diferentes, os princípios que aquela pessoa acredita são diferentes. E a Bíblia ela traz para nós muitos princípios importantes que nós como igreja nunca podemos nos esquecer, porque são eles que vão nos mover a agir, a reagir, a superar algumas situações, a não abrirmos mão de Jesus, a estarmos sempre apegados com o Senhor, porque são convicções que o próprio Deus, pela sua palavra, colocou no nosso espírito. Então eu quero começar com a primeira delas, que está aqui em Atos capítulo 4, versículo de número 12 e versículo de número 13, que nos diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Versículo 13: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, eles não eram doutores, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, a primeira convicção que eu encontro assim, para nós que conhecemos a Cristo e que vivemos pela palavra e pelo Evangelho, é que nós somos salvos pelo que Jesus fez por nós. E essa convicção aqui, ela estava muito presente na vida de Pedro e João, quando eles, depois de aprisionados, depois de ameaçados, depois de perseguidos e até caluniados, eles continuam dando testemunho de quem Jesus é. E olha a convicção com a qual esses homens falam. Eles dizem assim, ó: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Por que nós, depois de tanto tempo já de ter conhecido a Cristo, alguns aqui têm 10 anos, outros têm 20 anos de Evangelho, outros como eu já está caminhando para 30, fora aquele que eu aprendi no berço com minha mãe já está com 80 e tantos anos de idade, e ela não abandona essa fé. É porque nós temos uma convicção bíblica, irmãos, no nosso coração, que Jesus, lá no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele deixou ela mais clara ainda. Ele disse assim, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, né? Já viu as pessoas pregando que ninguém vai, né? Mas Jesus não disse que ninguém vai. Jesus disse assim, Jesus falou: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque ele mesmo no capítulo 10 de João, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Então essa convicção, ela nos move a quê? A abrirmos sempre os nossos lábios para compartilhar o reino de Deus com outras pessoas. É por isso que esses mesmos homens, mesmo depois de serem ameaçados, eles disseram assim: olha, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. O verdadeiro cristão, ele entende que Jesus é o caminho, Jesus é a porta, sem Jesus não tem salvação. Então, hoje nós vivemos uma época que até alguns pseudos cristãos,
Eles querem crer numa doutrina chamada universalismo. O que é o universalismo? É uma ideia que surgiu aí, não sei bem ao certo se foi na Europa ou se foi nos Estados Unidos, mas que já tomou conta de muitos centros de estudo bíblico, aonde essas pessoas acreditam que, independente do que a pessoa faça, no final da vida, Deus vai dar um jeito e vai levar para o céu. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu não encontro respaldo para isso. Eu encontro sempre Jesus usando os seus discípulos para compartilhar com as outras pessoas o reino de Deus. E sempre dizendo, olha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. E é com essa convicção que nós estamos aqui hoje. Então essa é a primeira convicção que move o meu coração e que deve mover a vida também de todo cristão. Lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14, eu quero ler com vocês. O apóstolo Paulo falou sobre isso para essa igreja, a igreja de Colosso. Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 14, quando ele disse assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Do que Jesus está falando aqui? Do que Paulo está falando aqui acerca de Jesus? Ele está falando que Jesus nos remiu dos nossos pecados. E a palavra remissão é oriunda de uma outra palavra que faz parte de uma doutrina do Antigo Testamento, que era a doutrina da redenção, que era até uma lei em Israel. Quando uma pessoa ela não tinha mais condições de trabalhar, quando ela não tinha mais nada para vender, para negociar, ela vendia a si mesmo para alguém. Ela chegava e falava, olha, a partir de hoje eu vou ser seu escravo a troco de comida, de bebida e de um teto. E aquela pessoa se assenhorava do outro, ia diante dos príncipes aí da cidade, e aquela pessoa que abriu mão da liberdade por comida, por bebida e por um teto, por uma cama para dormir, se tornava escravo do outro. Só que havia uma lei em Israel que dizia o seguinte: todo ano sabático, de 7 em 7 anos, se essa pessoa que abriu mão da sua liberdade, pela sua sobrevivência, ela encontrar um parente remidor, esse parente tem uma lei em Israel chamada redenção. Ele pode chegar para essa pessoa, só que ele tem que ser parente. Ele tem que ser parente dela, chegar lá e falar assim, qual que é o preço da dívida de fulano? Porque durante esse período que a pessoa fica na casa do outro, como escravo, ele vai acumulando uma dívida também. Porque ele está comendo, ele está bebendo, ele está dormindo, ele está debaixo do teto. Então por um período de tempo ele é escravo. Se no 7º ano, que era o ano sabático, aparecesse alguém e pagasse o preço pelaquela pessoa, aquela pessoa era declarada livre. Por quê? O preço dela foi pago, a redenção dela foi paga, ela tinha sido remida de tudo aquilo que ela devia. Então esse conceito Paulo traz para o Novo Testamento e diz que Jesus Cristo foi o nosso Redentor. Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados e declarou para nós o quê? A liberdade através do pagamento dos nossos pecados ali na cruz do Calvário, quando ele entrega a sua vida. Então Jesus é o nosso parente remidor, Jesus é o nosso parente redentor. É por isso que nós declaramos com toda a convicção que não existe outro nome através do qual nós devamos ser salvos, porque ninguém nunca derramou uma gota de sangue pela minha e pela sua vida para nos salvar. Agora Jesus, ele entregou a sua vida a ponto de declarar ali na cruz do Calvário, quando ele está terminando a obra da redenção, ele dá um brado e diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E quando ele diz isso, do que ele está falando? Ele está falando do projeto da salvação. Ele está falando do que ele veio fazer. A Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amados, se nós como igreja, nós esquecermos dessa convicção bíblica que a palavra de Deus nos traz, nós estaremos sendo muito egoístas, porque nós não vamos compartilhar com outras pessoas o que Deus fez na nossa vida. E Paulo entendia tanto disso que ele dizia assim: nós somos vasos de barro, mas trazemos dentro de nós um tesouro. E que tesouro é esse?
é a grande salvação que nos foi revelada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que quem conhece a Cristo de verdade tem essa convicção. E qual que é a convicção? Jesus me salvou, mas eu tenho que compartilhar essa salvação também com outras pessoas. Eu não posso ter esse tesouro só para mim. É por isso que há tantos anos eu me esforço, você se esforça, nós nos esforçamos para compartilhar Jesus com outras pessoas. Por causa disso, alguém te chama de fanático, alguém olha para você e fala que você é bitolada, alguém olha para você e fala que você é exagerado, exagerada. Não é, é que a gente recebeu um presente tão grande da parte do nosso Deus, que foi a salvação em Cristo Jesus, que nós não queremos ter ela só para nós. Nós queremos que outras pessoas sejam alcançadas também. Então que a minha vida, que a sua vida seja um canal de Deus para transmitir Jesus para outras pessoas. Glória a Deus. A segunda convicção que eu tenho, irmãos, através da palavra de Deus, é que nós somos santificados pelo Espírito Santo que habita em nós. Para pensar, a palavra santificação significa separação. Quando nós olhamos para um cristão no meio das outras pessoas, dá a impressão que ele é mais um no meio da multidão. Só que Deus não vê assim. Quando nós olhamos para a Bíblia, antes do homem se encontrar com Deus, ele é chamado de pecador. Depois que esse homem passa pelo evento do Calvário, depois que ele passa pelo processo da salvação, depois que ele passa por João 3,3, ele passa pelo novo nascimento, a Bíblia começa a chamar ele de nova criatura e de santo de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele nunca escreve aos pecadores da cidade de Filipe, nem aos pecadores da cidade de Colosso, nem aos pecadores da Galácia. Ele escreve assim, aos santos que estão na Galácia, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão lá em Filipe. Por quê? Ele sabe que eles já passaram por um processo de transformação. Primeiro, através da salvação em Jesus. Segundo, através da santificação do Espírito Santo. E tem uma coisa muito linda que todos os processos da salvação, que são 9, acontecem, 8 deles acontecem de forma imediata no momento que você aceita Cristo e que Cristo te aceita. Porque eu não sei quem aceita mais, se é Cristo de lá ou a gente do lado de cá, mas é um processo onde os dois se aceitam. Agora, sabe o que é lindo? Tudo é automático. A regeneração é naquele momento, o novo nascimento é naquele momento, a justificação é naquele momento, tudo é naquele momento. Só que tem um processo, tem um deles que não é um evento, é um processo, chama-se santificação. A santificação ela acontece todo dia. O projeto de Deus é que hoje nós sejamos mais santos do que ontem, e que amanhã nós sejamos mais santos do que hoje. E ser santo, irmãos, não é ser santarrão, não. Santidade, como eu disse, fala de separação em dois sentidos. Primeiro, você é separado para Deus, ou seja, Deus separa você para Ele. Segundo, Deus separa você das coisas que vão perecer ou que não pertencem a Ele. São dois tipos de separação. Então, quando Deus separa você para Ele, é para que você seja propriedade dEle, é para que você leve a marca dEle em você, que é o seu Espírito Santo. É por isso que Paulo faz um rogo para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, no versículo 30, quando ele diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes marcados, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quando ele escreve a sua carta para a igreja de Roma, ele diz que aquele que não tem o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo não é dele. Porque quando Jesus vier buscar a sua igreja, sabe quem ele vai buscar? Aqueles que têm o Espírito de Jesus, aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito do Senhor em sua vida serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Por quê? Eles foram santificados pelo processo da regeneração aplicado pelo Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu olho para a Bíblia, encontro Pedro falando sobre isso lá na primeira carta, do capítulo 1 de 1 Pedro, no versículo de número 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Olha o que ele diz, eleitos segundo a presciência de Deus. O que ele está dizendo aqui? Antes da fundação do mundo, Jesus, nos projetos de Deus, já iria morrer por causa da humanidade. E na presciência de Deus, Deus já tinha eleito
para ele um povo. Quem seriam os eleitos? Aqueles que recebessem Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aqui ele diz que esses que foram eleitos segundo a presciência de Deus, entenda, é presciência, não é pré-determinação. Não é que Deus pré-determinou de antemão aqueles que seriam salvos, mas na sua presciência ele já sabia os que seriam salvos. Ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus iria santificar aqueles que, eleitos por ter reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora fariam parte do corpo de Cristo na terra, que seria a igreja. E ele fala qual o propósito dessa santificação: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, qual que é o projeto de Deus? Salvar, eleger um grupo de pessoas que vai crer nele, na pessoa bendita do seu Filho. Segundo, santificá-los, separá-los, limpá-los, purificá-los, para que possa servir a Ele e representá-lo na terra. Como? Em obediência. Quando nós recebemos o Espírito de Cristo, irmãos, antes de conhecer a Jesus, quando fazemos as coisas erradas, nós nos deleitávamos nelas. Quando nós fazíamos aquilo que agradava a carne, o nosso coração se alegrava. Depois que você passa pelo processo da salvação, não é que você nunca mais vai pecar, porque somos seres humanos ainda temos uma natureza caída em nós, e muitas das vezes tropeçamos e caímos, mas não há mais prazer nisso. O verdadeiro cristão, quando ele erra por pensamentos, por palavras, por sentimentos, por atitudes, o que acontece nele? Bate nele uma tristeza. E a Bíblia fala que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento e vida. Por quê? Reconhecemos que erramos e queremos viver em obediência diante de Deus. Aleluia! Mas isso não somos nós simplesmente desejando isso, não. É o Espírito que habita em você, conforme 1 Coríntios 3, 16 e 17. O Espírito de Deus que escolheu fazer de você templo dele, que está atuando a cada dia para que você esteja mais próximo do Senhor, com o coração mais mudado, mais moldado, mais desejoso das coisas de Deus. É por isso que quando erramos, em vez de ter prazer como antes na vida pregressa, nós agora temos tristeza, porque nós olhamos para Deus e falamos assim: Senhor, o Senhor nos ama tanto. A Bíblia fala, através também do apóstolo Paulo, que o amor de Deus chega a nos constranger. Você fala: meu Deus, como é que pode o Senhor ser tão bom comigo e eu ser tão ingrato a ponto de pecar contra o Senhor? Isso não é uma coisa natural, é o Espírito atuando em nós para nos levar para mais perto de Deus. Então, a primeira grande convicção que todo cristão precisa ter: só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Não existe outro nome no mundo pelo qual nós devamos ser salvos. Segundo, há um Espírito que mora em mim, há um Espírito que habita em mim. E tem mais: a Bíblia diz que esse Espírito é zeloso e que ele tem ciúmes. O que é ter ciúme? Não é ciúme no sentido pejorativo da palavra. O ciúme negativo leva a pessoa a matar. O ciúme no sentido positivo leva a cuidar, a proteger. Fala: opa, isso aqui tem valor para mim. Se tem valor, não vou deixar por aí. Vou guardar, vou zelar, vou proteger. Assim é o Espírito com você e comigo, e com todo aquele que se entrega para Ele. Ele tem zelo, Ele cuida, Ele protege. E quando Ele vê que seus pés estão errando o caminho, Ele dá um jeito de te trazer de volta. Por quê? Porque Ele te ama, e você faz parte de um projeto muito lindo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Uma terceira convicção que nos molda, irmãos, é que nós somos vocacionados a levar essa salvação aos que ainda não são cristãos. O que nós entendemos? Fomos salvos? Que coisa maravilhosa! O Espírito veio morar em nós? Eita, que coisa maravilhosa! Mas espera aí, você é salvo? Tem alguém na sua família que ainda não conhece Jesus? Tem algum amigo seu que tem um vazio na sua alma que só o Senhor preenche? Amados, nesses dias em que eu tenho trabalhado com aqueles adolescentes, eu tenho certeza que pastor Dorival, onde concordar comigo. Muitas das vezes o que nós vemos, irmãos, em alguns problemas, é uma ausência do Senhor, é uma necessidade de um toque sobrenatural de Deus. E para pensar, esteja onde você estiver, você é um representante do reino.
Você é uma representante do reino. Você foi vocacionado para servir a Deus. Mas servindo a Deus como? Servindo as pessoas. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que quando nós fôssemos servir ao próximo, e ele não estava falando de pessoas livres, ele estava falando de escravos. Ele disse: vocês que são escravos, sirvam aos vossos senhores como se estivessem servindo a Deus, porque isso vai ser um bom testemunho diante deles. Imagina nós, irmãos, que hoje vivemos num mundo livre, onde nós temos livre-arbítrio para ir, para vir. Como não deve ser também o nosso comportamento diante dos homens? Porque quando você age diferente, você está dando testemunho de quem Deus é. Você está colocando no coração de outras pessoas um ponto de interrogação. Por que ela age assim, mesmo quando é contrariada? Por que ele age assim, mesmo quando é perseguido e desrespeitado? E uma hora alguém vai ver essa diferença. E aí vai se cumprir Malaquias 3,18. E outra vez vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia! Jesus, falando disso no Sermão da Montanha, ele disse: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai que está no céu. Querido, eu tenho uma convicção: Jesus morreu para me salvar. Eu tenho uma convicção: o Espírito Santo, por causa disso, veio morar em mim. Mas eu tenho uma terceira convicção: eu preciso compartilhar o reino de Deus. No capítulo 10 de Mateus, Jesus reuniu seus discípulos e disse assim: orem ao Pai para que envie os ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Irmãos, quando Jesus disse isso, na face da terra nós não tínhamos 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos quase 8 bilhões. Então hoje, mais do que nunca, Deus precisa dos ceifeiros. Cada um Deus vai usar mediante o talento que Ele deu, mediante o dom que Ele deu, mediante o ministério que Ele deu. Mas use tudo aquilo que Ele te deu para revelar para outras pessoas quem é Jesus. Você sabe cantar, cante. Você sabe pregar, pregue. Você sabe evangelizar, evangelize. Você sabe orar, interceda para que os grilhões se quebrem. Mas em nome de Jesus, faça alguma coisa para revelar Jesus para as outras pessoas. Essas são convicções históricas da igreja, que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão perdendo, mas nós estamos aqui porque nós cremos nisso. Jesus é o único caminho, o Espírito Santo habita na igreja, e nós somos pregoeiros nessa última hora, amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Em quarto lugar, uma quarta convicção também que nos move: nós somos chamados para adorar a Deus até que Jesus Cristo venha nos buscar. Nós não nos reunimos aqui simplesmente porque nós achamos bonito, irmãos. Nós não nos reunimos aqui simplesmente porque é agradável, a música é boa, os cantores são bons, os preletores falam bonito. Não, nós nos reunimos porque adorar também é um mandamento de Deus. Desde o Antigo Testamento, Deus se preocupou em ter um povo que adorasse o nome dele na terra. E essas pessoas deveriam adorá-lo individualmente e coletivamente. Você percebe que os cultos já começam no Antigo Testamento. Quando Deus estabelece no Antigo Testamento os patriarcas como seus representantes, a primeira coisa que você vê aqueles homens fazendo é levantando altar. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando. Você vê um Abraão adorador, você vê um Jacó adorador, você vê um Isaac adorador, você vê os filhos de José também, de Jacó também como adoradores, como José. Você vê um Noé adorador. Aonde você vê no Antigo Testamento um homem de Deus erigindo, levantando, erguendo um altar a Deus, ali está um adorador. Mas depois, quando chega a lei de Moisés, Deus faz disso algo maior. Ele diz: eu não quero mais só o culto familiar, eu não quero mais só o culto individual, eu quero que a nação cultue ao meu nome. E Deus estabelece dias, Deus estabelece festas. Tem gente que critica tanto os crentes porque faz festa, né, irmãos? Uma vez eu vi até um pastor dizendo que festa na igreja é muleta. Só que eu acho que ele não leu o Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento fazia festa. Era a festa dos tabernáculos, era a festa do Pentecoste, era a festa da Páscoa, era a festa da primícia. Por quê? A Bíblia diz: celebrai com júbilo ao Senhor, servi a Ele com alegria, apresentai-vos
Sim, individual, mas no coletivo também. Porque no coletivo, Paulo fala sobre isso quando ele cita o culto. Ele diz que num culto de louvor e adoração a Deus não tem salmos, o outro tem doutrina, o outro tem revelação, mas faça-se tudo para a glória de Deus. Faça-se tudo com ordem e decência. Faça-se tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. E Jesus, para referendar isso, para tornar isso algo mais concreto ainda, quando ele encontra com a mulher samaritana, ela lhe faz uma pergunta. Ela diz: Senhor, os judeus dizem que o lugar de adorar é Jerusalém. Eu, que sou samaritana, que vem da linhagem lá das 10 tribos, que foi para o cativeiro, nós costumamos adorar em Samaria. Peraí, onde que adora? É Samaria ou é Jerusalém? Jesus falou: vem o tempo em que não vai ser nem Samaria nem Jerusalém, mas que o verdadeiro adorador adorará o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Queridos, quarta convicção que nós precisamos ter: nós não viemos à igreja só porque nós não tínhamos para onde ir. Nós não viemos à igreja só com uma necessidade, quero buscar minha bênção. Não é isso. Nós viemos à igreja para adorar, nós viemos à igreja para louvar, nós viemos à igreja para exaltar o nome do Senhor. Mas não é só aqui, é lá no seu lar. Quando você coloca aquele louvor, o Espírito de Deus te toma naquela cozinha, te toma naquela sala, te toma naquele quarto. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores, porque você tem uma convicção também que você é adorador. E como diz Dani Azevedo, que o Senhor nos ajude a sermos adoradores por excelência. Amém? Que nada venha calar a nossa voz. Que quando a gente estiver triste, a gente vai orar, vamos chorar perante o Senhor, mas depois vamos levantar as nossas mãos e vamos continuar adorando a Deus na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E uma quinta convicção que eu quero compartilhar com vocês aqui, queridos, é que nós somos filhos que servem por amor, e um dia nós seremos recompensados. Nós estamos vivendo um evangelho hoje que é o da barganha. Inclusive o assunto de domingo vai ser um pouco sobre isso. Mordomia cristã. Servir a Deus com tudo que nós temos por amor, nunca por interesse. Porque não precisa de correr atrás das bênçãos. Lá no livro de Deuteronômio diz que quando nós servíssemos a Deus com fidelidade, com obediência, as bênçãos nos seguiriam. Não é você que fica batendo nas portas procurando a bênção, é a bênção que bate na sua porta e chega até você. Aleluia. Para pensar, quanta coisa boa Deus já não trouxe até você. Você com a alma angustiada, triste, bateu em tantas portas, as portas não se abriram, de repente a solução veio onde você menos imaginava. Sabe o que é isso? É a palavra de Deus se cumprindo. Mas a Bíblia fala, mesmo Deus nos amando tanto, e mesmo nós amando tanto a Ele, a Bíblia diz que um dia Ele marcou um lugar chamado Tribunal de Cristo. No Tribunal de Cristo, segundo os estudiosos da Bíblia, não vai haver condenação, porque todos que estiverem ali já serão salvos. Quando a igreja for arrebatada, ela não vai direto para o paraíso, ela vai passar por um local chamado Tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que todos nós os cristãos teremos que nos apresentar perante o Tribunal de Cristo, para sermos julgados pelo que fizemos ou pelo que deixamos de fazer através do nosso corpo. E a Bíblia diz que naquele dia alguns vão sair dali como alguém que sai de uma casa pegando fogo, só sai com a roupa do corpo, mas está salvo. Mas a Bíblia diz que naquele dia alguns resplandecerão como as estrelas, alguns resplandecerão como a lua, alguns resplandecerão como os astros do céu. O Novo Testamento faz várias promessas. Entre elas, Deus promete pelo menos 5 coroas: coroa da vida, coroa da justiça. Tudo isso, irmãos, fala de galardão. Jesus disse que nem um copo de água que você der para alguém, para um dos pequenininhos, Deus vai desprezar. Um dia Ele te recompensará por isso. Se tem um ser, irmãos, no universo que é justo, é Deus. Mesmo Ele sabendo que você serve por amor, Ele vai te galardoar por justiça. Então, irmãos, vale a pena servir esse Deus. Então, nós não estamos trabalhando para Ele por interesse. Somos gratos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele vai fazer para mim, eu sirvo pelo que Ele já fez. João disse isso. Antes de
de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Então, a gratidão é o sentimento maior que deve mover o cristão. Só que tem um porém, mesmo assim, tudo que nós fazemos, a Bíblia fala que fica em memória diante de Deus. É por isso que quando o cristão morre, a Bíblia fala que o cristão dorme no Senhor e as suas obras o seguirão. Um dia no tribunal de Cristo, vai ter gente que vai chorar por ter desprezado as oportunidades que Deus lhe deu. É como diz aquele hino da época cristã, o hino de número 17: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então assim, esse é o tempo chamado hoje, irmãos. Nós não temos o amanhã e nem o ontem. O ontem já foi, o amanhã a gente não sabe se vai chegar para nós, mas nós temos o tempo presente. E é tão presente que o nome dele é presente. É um presente de Deus. Aproveite para servir, para adorar, para orar, para glorificar, para ajudar, para ser generoso, porque um dia também tudo isso será contado diante do Senhor. E a última convicção, eu quero concluir aqui, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, é a convicção, irmãos, que um dia Jesus virá para nos buscar. Ele disse assim: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, palavra de Jesus, estejais vós também. Olha, irmãos, essa é a maior esperança, é a maior convicção que deve nos mover. Infelizmente, já tem crente que não acredita mais nisso. Já tem crente pregando que o céu não é um lugar, é um estado de espírito. Pode ser também. O nosso coração pode estar como o céu, pode estar como o inferno. Mas Jesus falou que o céu é um lugar. Ele deu garantias sobre isso. E ele disse que quando tudo estivesse pronto, ele viria para nos buscar. E ó, queridos, essa é a minha maior esperança. Eu não sei se eu vou para a igreja arrebatada ou se eu vou antes, né? Mas como a gente cantava, né? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Essa é a nossa marcha. E se você chegar na minha frente, avisa que eu vou chegar lá também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? E ó, que as convicções da palavra de Deus venham moldar o nosso coração. O mundo que nós vivemos está cheio de vozes contrárias a tudo aquilo que a Bíblia diz. Mas você não é um ser humano natural. A Bíblia chama você de ser humano espiritual, cuja mente, cujo coração, cujo espírito foi recriado em Deus através do novo nascimento. Você é uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E ainda falando sobre isso, usando a palavra de Paulo, ele disse assim, ó: se já ressuscitaste com Cristo, pensais nas coisas que são de cima. Essa é a maior esperança da igreja, irmãos. Se nós olharmos só para esse mundo e para o fim que as coisas têm, a nossa alma se desespera. Mas quando a gente pensa, pastor Dorival, que o melhor de Deus ainda está por vir, a nossa alma descansa e o nosso coração se renova. E as forças retornam para nós continuarmos servindo a Deus, servindo as pessoas e marchando em direção à pátria celestial. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós vivemos uma época, Senhor, de tantas vozes contrárias. Lutamos contra vozes, meu Deus, que tentam nos fazer parar, que tentam tirar de nós, meu Deus querido, a essência do Teu Evangelho, para colocar dentro de nós, meu Deus querido, um sentimento antagônico às verdades, aos valores do Teu reino, Pai. Mas nesta noite o Senhor renovou em nós, pela Tua palavra, tantas convicções importantes, aquela que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Que o Espírito Santo habita em nós, para nos santificar, Senhor, e para nos capacitar a darmos testemunho de Jesus para outras pessoas. Que nós devemos nos mover, Pai, no sentido de levar outras pessoas ao conhecimento do Evangelho e da Tua palavra, Senhor. A convicção, ó Deus querido, que um dia, Pai amado, o Senhor nos chamará para encontrar com o Senhor nos ares, e nós precisamos estar prontos, ó Pai,
mas enquanto estivermos aqui, temos a convicção que fomos chamados como adoradores, ó Pai, que nada venha calar a voz, o louvor, o cântico, os acordes, ó Pai, a pregação, o evangelismo, a oração desse homem, dessa mulher, desse jovem. Recebe nesta noite um toque de Deus no teu espírito, receba renovo, receba cura na tua alma, receba alegria no teu espírito. Alaba suricanda, alaba xanda, alaba cheia. Vem Espírito de Deus, move em nosso meio, move em nossos corações. Vai ao encontro, Pai, dessa pessoa que nos acompanha por esta live, que já perdeu a alegria, que já perdeu a satisfação, que já perdeu o prazer de te servir. Deus, entra no coração dela agora, entra na mente, entra na alma. Alabacanta, alabachuri, me canta, alabacheia. Recebe o toque de Deus aí onde você está. Recebe a força do Senhor. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Recebe força, renovo e alegria de Deus nesta noite. Se você crê, diga amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, se tem uma coisa triste, é uma pessoa hesitante. Uma pessoa hesitante é uma pessoa que perdeu as suas convicções. Jesus um dia olhou para a igreja de Laodiceia e falou: olha, oxalá vocês fossem frio ou quente, porque morno eu vou vomitar vocês na minha boca. Deus quer em nós, irmãos, convicção. E quando eu falo convicção, não é convicção humana, é convicção espiritual. Você não é o que é por acaso. Você não faz o que faz por acaso. Você não tem o que tem por acaso. Não, foi Deus, foi Jesus, foi o Espírito Santo que te chamou, que te escolheu, que te vocacionou. Que o inferno e todo mundo diga o contrário. Creia, porque é essa convicção que nos move, irmãos, nos momentos mais críticos da nossa vida. Quem tem essa convicção bíblica, ele não desanima, ele não desiste. Atribulado sim, perplexo muitas vezes, agora desistir jamais. Aleluia. Amém? Nós vamos para o nosso lar, lembrando os irmãos que amanhã nós vamos cooperar ali na igreja do pastor Robson. Amém? Lá começa às 19 horas, então 18h30, 15 para 7, é pertinho, né? 15 para 7. Os irmãos, depois a gente conversa. Quem quiser ir direto, se alguém precisar de uma carona aí, nós estaremos indo lá cooperar com o nosso irmão que já esteve aqui conosco. Amém? Domingo pela manhã nós temos escola bíblica, 9 horas da manhã, e às 18 horas vamos começar com a nossa conferência da família. Estará ministrando a palavra de Deus aqui, o irmão Nailson, aquele abençoado que ministrou no encontro de casais aqui para nós. Depois, na segunda semana, o pastor Beto, e na terceira, o pastor Adenilson. Irmãos, se você puder, faz um jejum em favor de alguém da sua família que está precisando muito. Vamos fazer dessa conferência algo diferente. Vamos pegar esses momentos de oração e colocar realmente diante de Deus aqueles que nós queremos ver uma mudança. A oração, irmãos, ela pode muito em seus efeitos. Está nas escrituras. A palavra de Deus é: clama a mim e responder-te-ei. Clamar não é simplesmente orar, é rasgar o coração diante de Deus. Clama a Ele, Ele tem resposta para você. Amém? Não desista desse ente querido, não. Creia, Deus pode mudar qualquer situação. Acredite, Deus pode todas as coisas. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Aplaudamos ao Senhor. Irmãos, domingo 10h30 nós vamos ter aquele ensaio. Se os irmãos quiserem participar daquele, vamos fazer um coral aqui de jovens, adultos, homens, mulheres. Só vamos ensaiar 2 louvores. Amém? Domingo, logo depois da escola bíblica. Se você quiser participar com a gente, vai ser uma bênção e um outro aí. Mas aí nós vamos, nas 3 noites antes de passar para o pregador, nós vamos estar louvando a Deus com esse hino. Amém? Um coral de famílias aqui para adorarmos a Deus. Deus abençoe a todos. Vai,
você fica o quê? Celeste?